Bom dia para todos. Aqui quem fala é Mestre Victor Pepe. Resolvi fazer esse vídeo referente ao encontro ancestral do Mestre Celso Pepe, que foi realizado no dia 26 de julho de 2022, na Ilha do Governador, na Escola de Educação Física e Desporto. Queria também aproveitar a informar a nossa ancestralidade da capoeira. Em primeiro lugar, Mestre Zuma, Mestre Arthur Emídio, Mestre Djalma Bandeira, Mestre Quinzinho Marginal, Mestre Leopoldina, Mestre Walter Pepe, Mestre Pelé e Mestre Celso Pepe. Essa é a nossa ancestralidade da capoeira. Queria também aproveitar a oportunidade também, agradecer todos que tiveram presente nesse evento, principalmente os mestres. Referente ao mestre Paulão da Muzenza, esteve lá conosco e foi um sucesso. As suas narrações emblemáticas comoveram todos que tiveram presente nesse dia lá. Quero agradecer o mestre Paulão da Muzenza e também o mestre Nilo Pedro, que fez a abertura do evento. Foi um sucesso. Agradecer também o mestre Hulk, mestre Robertinho, mestre Júlio César e também o mestre Walter Pepe também esteve presente. E todos os alunos que participou também da universidade também, teve lá também, que foi de grande valia cultural. E queria também aproveitar e deixar um registro, um fato histórico, que em 1965 o mestre Leopoldina deu aula na Escola de Educação Física e Desporto. Queria deixar isso registrado. Quero agradecer a todos e vamos assistir o vídeo. Uma das nossas parcerias local da primeira competição de capoeira da federação. Gente, boa noite a todos, primeiramente, e a nossa saudação. Então, hoje nós estamos aqui, né, para comemorar um momento especial dentro da capoeira, né? Esse momento é um movimento que envolve ancestralidade, né? Uma passagem de conhecimento de mestre para discípulo ao longo dos anos, né? Na cultura indiana, isso chama-se parampará. Nós chamamos de ancestralidade. Parampará é de mestre para discípulo sem perder a essência, sem perder a tradição. Isso aqui é importante. Você respeitando a sua raiz, a sua ancestralidade. Então aqui nós temos algumas pessoas que estão ligadas à mesma raiz da qual eu venho. Do mestre Arthur Emídio, passando pelo Djalma Bandeira, já eu nessa ancestralidade. Do Djalma Bandeira para o meu mestre e do meu mestre para mim, que foi o Gilberto Oscaranha, que foi responsável pela capoeira entrar dentro da universidade como disciplina acadêmica, né? É interessante a gente lembrar, porque as pessoas leem, as pessoas não são mais poucas hoje em dia. Tem pesquisas literárias, bibliográficas, que mostram que a capoeira entrou na universidade, não foi na UFRJ a primeira universidade a ter capoeira dentro de um contexto universitário, foi a USP, foi em 1973, aqui começou em 74, um ano depois, através do Oscaranha, mas não como disciplina, como educação física obrigatória, todos os cursos da universidade. E eles tinham que fazer 2 períodos de educação física e a escolha era deles, e a capoeira era oferecida. Mas a capoeira entrou como disciplina acadêmica, primeiramente na UFRJ, a partir de 1979. Então a gente está vivendo aqui uma questão, né, de continuidade dos preceitos dentro do contexto da capoeira em rituais, tradições e hierarquia. Hierarquia é uma coisa que a gente aprende a viver desde criança, né? Até chegar servir o exército, ou fazer o serviço militar, você mantém a questão da hierarquia. Então é isso. Nós estamos aqui para celebrar, né, uma jornada que as pessoas tiveram dentro do
do seu mundo da capoeira, das suas experiências pessoais, para fazer o fechamento desse contexto, né? Fazer um fechamento com chave de ouro, né? Em que uns continuam vivenciando dentro do cotidiano, do seu dia a dia. Eu tive esse privilégio, né, de ter a capoeira no meu dia a dia há 44 anos, dando aula. Há 52 e comecei a fazer capoeira, que pratico capoeira. Mas 44 anos dando aula de capoeira, respirando essa atmosfera de universidade, interagindo com a garotada jovem. Isso aí é um privilégio, é para poucos, né? Independente da minha hernia de disco, meus joelhos arrebentados e tal, a gente vai se adaptando às questões que Kala nos impõe. Eu vou, às vezes, fazer citação em porque eu também sou da linha hinduísta. Então, Kala é o tempo, o Deus do tempo. Então, Kala com K, Kala, ele traz as transformações e você tem que usar a inteligência para saber se situar no tempo. Então, ninguém aqui vai sair dando mortal, fazer pirueta, já com uma certa idade e com as suas peculiaridades em termos de corpo físico. Mas é com grande prazer que eu entrego esse momento aqui para que os mestres, tá, possam estar aí recebendo essa entrega simbólica, né, dos seus cordéis por todo um contexto de vida que tiveram e que vieram aqui nesse momento a gente congregar e a gente ter essa satisfação de fazê-lo. Então, por favor, mestre Pepe. Obrigado. Em primeiro lugar, queria dizer que é um prazer muito grande conhecer vocês, as meninas, os rapazes, e coisas que antigamente não se via tanto assim como se vê hoje, né? E agradecer o mestre Nilo Pedro, né, por tudo que ele plantou aqui dentro da universidade, agradecer toda a diretoria da universidade, porque nós temos como ele falou, uma ancestralidade dentro dessa universidade, da Escola de Educação Física, né? E então eu queria fazer uma homenagem, uma comemoração, mas eu resolvi fazer aqui dentro da Escola de Educação Física, porque já fizemos outras com o professor, o saudoso Gilberto Oscaranha, né, que fez muitos eventos com a capoeira aqui, que foi mestre do Nilo Pedro. Então, o que acontece? Como nós estamos dentro do mesmo segmento, da nossa mesma raiz, eu queria fazer esse evento aqui. Eu poderia ter feito em outros lugares, mas eu preferi fazer aqui. Pedi meu sobrinho Vitor Pedro para pedir autorização a ele e à universidade, por vários motivos. Primeiro, que eu queria mostrar para as pessoas que a capoeira ela está infiltrada em todos os meios, né, da sociedade. Antigamente falava-se que a capoeira era coisa de vagabundo, de marginal, e que era do morro, da favela, disso, daquilo, coisa e tal. Poderia até ter sido, que é a fase primitiva, né? Mas que não é isso que a gente quer passar, que isso é coisa do passado muito distante, entendeu? E com isso, eu gostaria que as pessoas soubessem que ela está dentro da universidade há muito tempo, como é que o mestre Nilo Pedro falou, né? E dizer que eu acho muito bom até vocês, os professores de educação física, saberem capoeira, se tornarem mestres, porque vocês estudaram para isso, vocês estudaram anatomia e várias outras matérias que têm a ver com o corpo humano, né? Vocês têm cuidado de como lidar com uma criança, para não usar brutalidade, não quebrar um braço, uma perna. Vocês têm todo o cuidado com isso, certo? Não é que a pessoa que seja analfabeta, que não saiba lidar, ele sabe lidar, mas vocês estudaram para que não aconteça acidente e ensine com segurança as pessoas, certo? Vocês estão sendo credenciados para isso. Agora, a capoeira é como se fosse o quê? Mais uma matéria agregada, né, dentro do que vocês fazem.
do curso, né? Da formação, né? Então, se eu tiver botar um filho meu, uma criança, para aprender capoeira, se eu souber que o professor é formado em educação física, que fez um curso aqui com o professor, qualquer um de vocês aqui, eu fico mais tranquilo. Porque a capoeira hoje em dia, ela está muito modificada, muito deturpada, tem muita violência, vocês sabem disso, muita covardia, muita sagacidade, né? Então vocês têm um preparo psicológico diferente, né? Então, por esse motivo, eu estou com os alunos aqui, eu trouxe para fazer uma graduação máxima de mestre, que é 4º grau, cordel branco, que é adquirido com 30 anos de mestre, não é isso, Paulo? Sim. Então, o que acontece? E aproveitei, nós fizemos um convite para os amigos que estão aqui, para poder endossar esse evento e para registrar esse evento aqui, que é muito importante para todos nós, para vocês, para o Pedro, para mim, para todos daqui. E eu queria dizer o seguinte, que o mestre Djalma Bandeira, eu comecei a aprender capoeira com ele em 1957, com 8 anos de idade. Hoje eu estou com 73 anos, tenho 65 de capoeira e 61 de mestre. Mas os mestres que estão aqui são todos antigos e conceituados. São todos da velha guarda, chamada velha guarda. Certo? Então vocês estão tendo o privilégio de conhecer mestres aqui que talvez vocês não vão ver em outra oportunidade. Eu vou fazer uma pequena apresentação, depois, se eles quiserem se pronunciar um pouco mais, eu vou falar para vocês. Então é aqui. É isso que eu ia propor. Eu vou começar daqui. Esse daqui é meu neto de capoeira. Ele é Robertinho, a gente chama de Robertinho Roberto Fernandes. Ele é presidente da Federação de Capoeira do Rio de Janeiro há várias décadas. Ele movimenta esse elo da capoeira com os grupos todo do Rio de Janeiro, do estado do Rio, Baixada Fluminense, todo lugar. Ele é responsável pela capoeira do Rio de Janeiro, pela Federação do Rio de Janeiro, que foi a primeira federação oficializada do estado, regulamentada pelo estado do Rio de Janeiro. Então, Robertinho. Então, aproveita a salva de palmas para o Robertinho. Esse amigo aqui chama-se Mestre Júlio César. Primeiro campeão brasileiro de capoeira individual. Não é por grupo, não. As pessoas hoje fazem campeonatos de grupo, é campeão do grupo tal, tal, tal. Não, era campeonato aberto. Ele foi o primeiro campeão brasileiro de capoeira. Mestre, em 1975. Mestre Júlio César. Competição individual. Não era nascido em 75, não, né? Quem? Eu não era nascido em 75. Não era nascido. 3 não, 2, né? Esse, Jorginho, levanta o dedo. Jorginho. E eles eram conhecidos como os playboys do Mestre Pepe, que eram meus alunos em 72. Ficaram conhecidos porque era a época do rock and roll, época de Led Zeppelin, de Gênesis. Eles usavam o cabelo aqui. Matusalena, seu. Entendeu? Era tudo playboy. Surfista, playboy e capoeirista. Então, sendo assim, eles ficaram conhecidos como os playboys do Mestre Pepe, porque onde eles chegavam nas rodas e nos eventos, eles eram apontados pelas pessoas, lá, chegaram os playboys do Mestre Pepe. Então eles ficaram com esse apelido. Eles vão ser homenageados com um cordel máximo de mestre 4º grau, 30 anos de mestre. Apesar de que eles já estão comigo há 50 anos. Comecei a ensinar capoeira, eles tinham 12, 13 anos por aí. Certo? Então, Jorge. Esse aqui eu preciso apresentar? Não, né? Ó, esse daqui, desculpe, eu estou fazendo a ordem cronológica porque merece, né? Esse daqui é Mestre Paulão Muzenza. Vocês sabem por que é Muzenza? Não sei se vocês conhecem o Grupo Muzenza. É um grupo que está em mais de 50 países. 160 países. Ele é o presidente fundador do Grupo Muzenza, que está em 160 países. Ele é meu amigo também há muito mais de 50 anos.
é da velha guarda junto comigo. O irmão dele, mestre Mentirinha, junto com eu, mestre Mentirinha, eles estamos, no momento, os mestres mais antigos do Rio de Janeiro, certo? Mas não é por isso que eu estou falando, porque só tem pessoas aqui ilustres da capoeira. Então, mestre Paulão é uma figura ilustre da capoeira. Salva de palmas para ele. Esse daqui é meu irmão, começou em 57 na capoeira comigo também, com 8 anos de idade. Eu tinha 8 anos, ele tinha 10 anos. Nós fizemos judô, jiu-jitsu, luta livre e várias lutas, entendeu? E capoeira depois com o mestre Leopoldina e Djalma Bandeira. E tivemos uma passagem muito longa com eventos dentro da cidade do Rio de Janeiro, na época primitiva, eventos muito importantes. Televisão, participamos do início da televisão brasileira, tem bastante tempo, né? Fizemos a abertura da primeira Feira da Providência em 61, Birimbau de Prata em 64, muitos eventos, junto com Leopoldina e Djalma Bandeira. Então, são pessoas aqui, quase todos aqui, talvez, não sei se todos, quase todos, são universitários formados, têm 2, 3 faculdades, são pessoas bem selecionadas na vida lá fora e na capoeira. Então, esse daqui é meu irmão Walter Pepe. Esse daqui é meu sobrinho Vitor Pepe, filho do Walter Pepe. É historiador, capoeirista, já está comigo, mestre cordel, 2º grau de mestre, já está comigo há 20 e poucos anos, quase 30 anos na capoeira, e agora está desenvolvendo trabalhos pela internet, junto com o mestre Paulão, para divulgar, mostrar a realidade da capoeira, a verdade da capoeira, como diz o mestre Paulão, a verdade nua e crua, porque infelizmente a capoeira hoje em dia tem muita mentira, eles estão incumbindo de mostrar a vocês a verdade da capoeira, que é tão deturpada, certo? Então, mestre Vitor Pepe. Esse daqui é o outro playboy, o cabeludo que vem aqui que nem mulher. Então, Jorginho é oficial do Corpo de Bombeiros do Salva-Mar. Guarda-vida. É, guarda-vida, salva-vida. Primeira turma. Primeira turma de guarda-vida, surfista profissional, já salvou muita gente, já beijou muita gente na boca para tirar água de dentro, para botar para salvar, né? Já beijou muito na boca lá, homens e mulheres, para salvar. Homem também, né? Também. Mais homem ou mais mulher, eu não sei. Aí o que acontece? Jorginho está comigo até hoje, e com todos nós aqui, estamos juntos, até hoje, mais de 50 anos. Isso é uma coisa difícil de se encontrar hoje em dia, só na capoeira que isso acontece, entendeu? Então, estamos da época do rock and roll, aquelas coisas todas de cabeludo, playboy do mestre Pedro, Jorginho. Esse também é playboy do Pepe, só que o cabelo já caiu um pouco. Deixei pro tempo, né? Igual a mim também. Só que mestre Bonfim é da época também, junto de acompanhante do mestre Paulão, estamos todos dentro do mesmo círculo. É um mestre conceituado, está há muitos anos na capoeira, sem ter parado um dia da vida dele, continua na atividade há esse tempo todo, 50 anos. Então, é da Guarda Municipal também, e todo mundo aqui tem trabalhos extra capoeira, entendeu? Então, mestre Bonfim. Olha quem chegou aqui. Esse é o mestre Hulk, campeão de Vale Tudo do Rio de Janeiro. Campeão brasileiro. Campeão brasileiro, né? Campeão brasileiro de Vale Tudo. Uma das figuras mais ilustres que nós temos aqui no Brasil. Isso, nem tanto. É da época que esses famosos que estão hoje aqui, Anderson Silva, todos esses, ele veio antes deles. Certo? A história que ele tem para contar é muito grande. Não dá nem para contar assim, que é muito grande. Então, está na capoeira há mais de 50 anos também, conciliando capoeira com Vale Tudo. 48 anos. Dá no mesmo, né? Dá no mesmo, né? Então, ele tem muita história para contar,
E para mim é uma honra muito grande e ter o Hulk aqui do nosso lado. Fora os campeonatos brasileiros. Sim, esse jovem verdade. senhor aí ganhava. Era um cara de sorte, né? Então eu queria até aproveitar para dar seguimento, voltando na mesma curva. Mestre Hulk, fala um pouco aí da tua trajetória na capoeira, da tua vida profissional, para que os alunos da faculdade conheçam que a capoeira merece estar também dentro da universidade. Obrigado, mestre, obrigado a todos os mestres aí. Assim, eu comecei capoeira com 12 anos de idade. Eu vou ser bem breve, porque eu sei que todo mundo vai falar, a gente vai ficar aqui a semana inteira. Então eu comecei com 12 anos de idade. Eu, apesar de ter, participei da Gama Filho, eu fiz atletismo, e a Gama Filho foi a minha casa, posso dizer assim, porque lá eu entrei em 76 e saí de lá quando ela foi extinta. Então eu fui funcionário, eu fui atleta, atleta são 3 coisas que eu fui, e fui estudante também. Então, a minha vida toda foi dedicada ao esporte, né? Eu fiz a parte da capoeira folclórica, né? Porque o pessoal acha, mestre Hulk, luta e tal. Eu assim, trilhei pela parte competitiva, porque eu fui atleta de competição a minha vida toda. Então, quando entrei na capoeira, eu continuei, como vocês falaram, eu fui campeão estadual, fui campeão brasileiro e ganhei o primeiro campeonato em 95 de Vale Tudo, no Maracanãzinho, tá? Então, eu preferi a parte competitiva, mas eu fiz a parte folclórica também um bom tempo com Mentirinha, mestre Mentirinha, Paulão, fizeram aí, são os baluartes, né, daquela época. Então, assim, minha trajetória como capoeira, me formei em educação física também lá na Gama Filho, e estou até hoje aí, né? Estou até hoje na luta, né? O capoeira só para quando morre, né? Então, a volta e meia, a gente tem, às vezes tá quebrado, machucado e tal, a gente continua treinando, aí faz um pouquinho e tal, mas leva toda a vida, porque, na verdade, a capoeira é a minha paixão, tá? Então, eu não faço ela por nenhum tipo de interesse. Eu pratico a capoeira, entrei no ringue, fiz várias competições, viajei quase o mundo inteiro, porque sou apaixonado pelo que faço, tá? Obrigado. Na mesma ordem, mestre Bonfim, tem alguma coisa a dizer para eles aí? Bom, lá se vão 52 anos de capoeira. A minha vida de capoeirística, ela começou especificamente com os mestres Pepe, Jorginho, que foi o culpado disso tudo, e Zezeca, ainda tem o Marinho, né? Zezé Sansão, que não está aqui. Então haviam outros integrantes do nosso meio que ficou assim denominado Playboys Mestre Pepe. A gente tinha, o Pepe estava sempre lá, Mestre Júlio César ia lá, zoava a gente, dava aula pra gente, então a gente foi, ao longo desses anos, de lá para cá, a capoeira é um esporte muito, muito penoso, porque o capoeirista, ele tem que tirar força de onde ele praticamente não acha que não vai ter. Você vê, o Hulk, para ser campeão brasileiro de Vale Tudo, para fazer o que fez, a gente acompanhou um pouquinho disso, entendeu? E o capoeirista, eu trabalhava, você tem uma ideia, a minha carteira foi assinada com 13 para 14 anos. Então eu trabalhava, mas eu não deixava de treinar capoeira. E fui para a Guarda Municipal, o Hulk, a gente se encontrou na Guarda, né? O Hulk da Guarda também. A gente trabalhou 15 anos junto, dando aula. Ele, quando a gente chegou, o seu capoeirista, juntamos as ideias e implantamos. E o Hulk, não, vamos implantar a capoeira, implantamos a capoeira. A Guarda Municipal do Rio virou a Guarda Capoeirista. E hoje tiraram tudo isso, entendeu? Ele, quando foi para o Vale Tudo, a gente, né, estava lá em cima, né, treinando junto, a gente participou. O Hulk sempre foi um cara guerreirão e a gente estava junto. O mestre Paulão, Mentirinha, o mestre Paulão lá, sempre dando atenção a gente, e eu fui crescendo. A minha vida especificamente foi, apesar de ser um cara criado em favela, eu consegui fazer algumas faculdades, eu sou professor de Sociologia, sou professor de Educação Física e sou mestre em Teologia. Então a gente conseguiu, me formei em hebraico pela Universidade Hebraica de Jerusalém, e a gente acabou levando a capoeira como o nosso marco maior. E eu costumo até brinco com o pessoal, se eu não fosse a capoeira, se eu não fosse eles, eu seria vagabundo, eu seria bandido. Então a capoeira me deu norte, me deu uma vida. Então por isso que eu
tudo que eu pude fazer, eu fiz. Jorginho Playboy. Eu vou ser muito breve, tá? Porque o nosso tempo, conforme o Hulk falou, a gente vai ficar aí uma semana contando história. Então, eu com 15 anos de idade, eu peguei o Bonfim, peguei, né, para ensinar capoeira, e à época eu já fazia um trabalho social em Cascadura, dando aula para mais de 20 crianças, sem saber que eu estava fazendo um trabalho social. Eu ia na casa deles, eu pedia à mãe para poder levá-los para dar exibição aqui, acolá, pagava passagem, pagava o lanche, tudo com a emoção ali de estar levando esse menino para a arte da malandragem, da capoeiragem, né? Depois eu tive a satisfação do meu mestre me contemplar, foi até na roda que ele recebeu o cordel de mestre, o Pepe estava junto, e o Pepe ali me contemplou com um cordel amarelo e branco. E vocês podem ter certeza de uma coisa: vocês estão diante de 2, 3 dos maiores capoeiras do Brasil. Mestre Hulk, mestre Paulão e mestre Júlio César, os maiores capoeiras do Brasil, tá? E eu fico por aqui, dou a voz pro Vitor. Vitor, Pedro. Bom, primeiramente quero agradecer a presença de todos, né? Percebemos a diversidade aqui cultural, né, muito boa, cada um tem uma cultura, né, específica. Esse encontro é um encontro da ancestralidade, é uma coisa que a capoeira está um pouco carente, principalmente nos conceitos, né? Precisamos realmente respeitar, porque a ancestralidade é respeito, né? O aluno não pode passar a ser mais do que o mestre, né? Isso é surreal, né? O aluno, ele querer ser mais do que o mestre, né? Isso é uma coisa muito preocupante, né? A hierarquia existe e tem que ser respeitada, né? Eu acho que a capoeira, ela tem muito que evoluir, né? Porque ela é dinâmica, né? É bastante criativa, mas precisamos falar a verdade, né? Eu sei que tem muitas histórias, a inversão na história da capoeira, muitas inversões, né? Vou até citar um exemplo. A história aí do Besouro Mangangá se resume em 6 linhas. Fiz um contato com a família do Besouro que existe na Bahia, não concorda nada com essa história que foi desenvolvida do Besouro Mangangá. Perfeito? Em 2005, eu conversando com o mestre Leopoldina, se falava que o Besouro Mangangá esteve aqui no Rio de Janeiro, né? Não há nenhum registro referente a isso, ao Besouro Mangangá. Você vai na Bahia hoje, todo mundo é primo do Besouro Mangangá, é primo do Besouro Mangangá. Então há um misticismo, né, na capoeira. Então a gente tem que estudar, né? O que liberta o capoeira é o conhecimento. É o conhecimento, perfeito? A capoeira está na mente, não está nas pernas, perfeito? Então hoje você tem que estudar os mestres antigos, que falam a verdade. Você tem uma ideia, quando o Grupo Cativeiro do meu tio foi em 1961 fundado, 1961, Grupo Cativeiro. Esse grupo foi fundado em homenagem à minha avó, filha de escrava, Outília Boaventura Pepe, em 1865, lá numa fazenda Santa Catarina, perfeito? E esse grupo nasceu em 61, mas houve um comentário nas mídias que esse grupo pertencia a um outro mestre, que seria o Mestre Touro, né? Mestre Touro lá da Penha. E é uma coisa que não é verdadeiro. Isso não é verdade. Perfeito? E depois colocou o mestre Leopoldina na história. Vocês viram aí nas minhas lives aí que eu tenho várias filmagens provando toda essa história aí. Perfeito? Eu tenho mais ou menos umas 40 horas do Leopoldina falando de vários mestres aqui. Inclusive, para quem não sabe, na década de 60, o Arthur Emílio João Bandeira fez uma listagem de 13 mestres. 13 mestres, que era um mestre mesmo. Perfeito? Porque naquela época todo mundo era mestre. Todo mundo falava que era mestre. Perfeito? Todo mundo pegava o livro lá, né, inclusive o Lamartine, tentando estudar para aprender os movimentos da capoeira, né?
Mas tem muita mentira. Aqui no Rio de Janeiro precisa realmente fazer uma avaliação da cultura, entendeu? Resgatar, para justamente equalizar, né? Precisamos falar a verdade. Então, esse grupo Cativeiro, e foi até em 2000, que em 2000 nós fundamos outro grupo. Agora, é lamentável esse tipo de comentário dizer que o grupo Cativeiro foi Leopoldina, o Pepe foi embora, então fica com o grupo. Não, meu tio não foi embora, ele foi dar aula em Copacabana, né? Então, ele foi um mestre que deu mais aula aqui no Rio de Janeiro, perfeito? Roda de rua é roda de rua, roda dentro da academia é roda dentro da academia, é outro contexto. Década de 60, não existia Roda da Penha. Se provar para mim que quem ativou essa roda, pelo menos na década de 60, foi Luiz Américo da Silva, meu irmão. E em nossas palavras do mestre Pepe, não existia roda de rua. Porque o mestre Arthur Emídio, mestre João Bandeira, assim como deu seguimento ao mestre Pepe, não havia roda de rua, era nas academias. A única roda popular que existia era a roda da Central do Brasil. Como é que eu posso afirmar isso? Central do Brasil tinha Paraná, Mucungê, Inglês, 2 de Ouro, que eu tive a oportunidade de estar com ele. Paraná. Então, você tem cavernas mestras da capoeira. Na Roda da Penha não existe. Não tem nada. Eu dou um doce a quem trouxer alguma coisa que fale que existia isso. E a verdade, ela tem que ser apresentada aos acadêmicos, porque vocês vão levar a capoeira para as escolas. Vocês aqui não serão mestres, vocês serão professor de iniciação, assim como basquete, judô, jiu-jitsu e demais. Vocês plantarão sementes. Mestre Nilo foi meu professor na faculdade, embora eu tenha visto ele começar a capoeira, como eu tenha visto outros muito antigos que têm grande trabalho, mas eu tive o prazer de tê-lo como meu professor na faculdade. Aí eu falava assim para o colega, não vou dizer o nome dele, que eu sou muito ético, falava, o mestre Nilo é excelente professor, ele não está te ensinando capoeira, ele está te passando conhecimentos didáticos. E lhe dou parabéns também, Nilo, pela sua ética, cavalheirismo, que deixavam todos à vontade, quer dizer, no bom sentido, mas cobrava como professor. E eu fazia questão de sentar à minha frente. Aliás, se não foi o único, foi um dos únicos, que foram mais de 10 capoeiristas já formados, mestres. O único que ia à aula, fazia questão de fazer a aula, era o mestre Paulão, sendo muito mais antigo na capoeira do que eu, né? Mas ele teve a vida dele, foi oficial de marinha, depois fez direito, ele quis fazer uma terceira formação e aí ele foi fazer educação física. E eu tive o prazer de ser professor dele e ele demonstrar, né, essa humildade que é própria das pessoas que têm um espírito elevado. Então é isso, capoeira é isso aí, a gente aprende a cada dia com as pessoas que estão à nossa volta, né? Não pode ter essa questão de, eu sei mais que você sabe menos que eu. Foi essa a história. E os grandes mestres são aqueles que são eternos aprendizes. Quero que vocês se tornem referência como educadores. A educação transforma e a cultura criam sábios. Então vocês, além de ser espelhos para a sociedade, nós não precisamos criar trata de ponta. Trata de ponta são raridades. O mestre Huck, mestre Júlio César, isso acontece. A nossa função como mestres de capoeiras, acadêmicos ou não, é formar cidadãos, atletas de ponta. Jean-Jacques Rousseau, ele dizia, uma criança não é adulto em miniatura. Ele já queria dizer isso do Renascimento, dizer, a criança tem que ser tratada com respeito para que ele possa ser um cidadão de bem. É por aí que acontece a coisa. Não vou me alongar. Muito obrigado pelo carinho, respeito e consideração que vocês estão... Não vão esperar grandes jogos aqui. Eu tenho neuropatia, tenho várias sequelas de combate,
Então, como o Nilo falou, né? Não vai esperar que eu vá sair dando mortal aqui. Aqueles mortais Não. que você dava. Agora é mortal de verdade, se for tentar. Agora vai ser mortal. Então, muito obrigado pelo carinho e consideração de todos vocês. Muito obrigado. Vai falar mais alguma coisa? Pode falar. Não, eu já falei. Então já. passa para o Zezé. Bom, então, como o mestre Pepe falou, eu e mestre Jorginho somos irmãos, né? Eu sou o irmão mais velho dele e nós começamos por volta de 72 na capoeira. E fomos acolhidos. Eu quero agradecer muito ao mestre Pepe, porque depois de 3 meses de academia, ele nos chamou no canto e falou: não precisa mais pagar academia. Vocês já atingiram um nível bom e agora eu quero que vocês nos ajudem, né? Então nós demos sequência na capoeira com o mestre Pepe, acompanhando ele por vários anos, e posterior ao que todo mundo está falando aqui, que chega um momento que a pessoa tem que procurar o sustento para a sua família, nós continuamos a levar o nome dele por toda a capoeira do Rio de Janeiro. E éramos bem recebidos por causa do mestre Pepe. E o falecido mestre Corpo, na roda do Zé Pedro, isso por volta de 73 a 74, ele nos apelidou de Grupo de Capoeira Playboy do mestre Pepe. Eu, mestre Jorginho e mestre Sansão, que paradoxalmente, como o Paulão falou, veio a ser comandante dele na Marinha, e hoje é Mariguerra e não pôde estar aqui conosco. Mas, em primeiro lugar, agradecer ao mestre Pepe, meu mestre, ao mestre Vitor, que é o responsável por essa homenagem, ao mestre Júlio, que nos deu um apoio muito grande durante a nossa formação, e ao saudoso mestre Leopoldina também, que nós tivemos uma passagem super importante com ele e fomos instrutores dele durante um tempo, demos aula para o mestre Leopoldina também, eu e Jorginho. E antes de me despedir, agradecer ao mestre Nilo pela nos receber tão bem aqui no espaço dele, e não posso deixar de parabenizar o mestre Paulão, que eu já falei e vou repetir, foi o melhor mestre da nossa época do Rio de Janeiro. Não, tudo muito bem espancado. Preciso passar para o Robertinho, presidente da Confederação. Bom, gente, primeiro agradecer, né, de estar tendo essa oportunidade de estar aqui à frente de figuras importantes, né, para a nossa história da capoeira, e importante também para vocês, né, que são acadêmicos, verem que aqui, vou chamar de baú, né, mas é um baú mesmo, de histórias, que cada um aqui que falou pode dar uma aula, né, num dia de aula na universidade, para que vocês conheçam a história da nossa cultura, né? E para vocês terem uma ideia, a pessoa para chegar a 30 anos, né, para receber essa graduação cordel branco, ele já viveu 20 anos atrás capoeira, né? Então, é uma faculdade, na verdade, mais que uma faculdade, é um doutorado, uma pós-graduação. Então, isso é importante, né? A gente está dentro de uma universidade falando um pouco da história de cada um. Tem muito mais para se falar. Isso aqui é só mesmo um pouquinho para botar uma água na boca, né, de quem está querendo aprender, né? Então, para nós é importante também dizer que tem uma fala na capoeira, né, que ninguém gosta de estudar. Na capoeira é assim, né? Ninguém gosta de estudar, mas aqui está a prova que isso não é verdade. A capoeira oferece oportunidades e ofereceu grandes oportunidades. Quem pegou essas oportunidades teve a oportunidade de se formar, né? E veja que são pessoas que já têm uma certa idade e se formaram lá atrás, e com certeza foi a capoeira que permitiu que essas pessoas pudessem se formar, né?
Então a gente procura na capoeira, a gente tem que procurar na capoeira sempre buscar o conhecimento, porque o conhecimento não ocupa espaço. O conhecimento sempre é bom para qualquer um. Eu mesmo vim me formar, né? Eu tive uma vida muito pobre, né? Eu vim me formar agora, depois de uma certa idade, porque não conseguia me formar lá atrás, porque a vida não permitia. Então hoje eu, graças a Deus, sou formado em administração, sou pós-graduado em gestão pública, sou pós-graduado em projetos. Então a nossa vida é assim, a capoeira ela nos força, nos empurra a buscar o conhecimento. Então eu tenho certeza que essa pequena palestra que está tendo aqui, vocês vão levar para o aprendizado de vocês e também vai forçá-los a buscar mais conhecimento, em pesquisar cada coisa que cada um aqui falou, tá bom, gente? No mais aí, Agora eu gostaria que você mandasse uma mensagem, por favor, Júlio César. Paulão, muito obrigado, Paulão. Mas o que acontece? Você sabe que o discurso sem uma decoravinha antes, ele pode sair capenga, né? O motivo pelo qual eu me vestir. Mas, o que devo dizer a você, minha gente? Cuidado só com capoeira, porque elas às vezes nos levam a uma paixão que ela se torna meio insensata, sabe como? É assim, nós deixamos de fazer muitas coisas por causa da capoeira. Por favor, façam-na, mas sempre não deixando de lado as demais coisas de que vocês precisam, entendeu? É esse o perigo. Eu me lembro que o mestre Nilson Arerê, ele cantava assim, ó: sou menino de cor, moro no topo da ladeira, dispensei uma mina por causa da capoeira. Se você chegar nesse ponto, mesmo, procure um analista. E é isso, minha gente. E viva o amor! De mestre Paulão, né, da Muzenza, no qual eu tenho uma referência, um carinho muito grande, né? E todos os dias eu estou com o mestre Paulão se falando, né? Trocando as informações, fazendo pesquisa, né? E ele vai mostrando o caminho e estamos juntos aí, revelando a verdade, né? Da capoeira, né? Que a verdade é tudo na capoeira, né? Não podemos viver na mentira, né? Então a gente tem que evoluir, né? Então a gente tem que somar com pessoas e ter o mesmo propósito, né? Para você ter uma ideologia verdadeira. Não podemos ter uma ideologia, né? Nessa mentira aí que é divulgada no Rio de Janeiro, né? Mas estamos aqui para liquidar. Bom, o grupo Celso Pepe Capoeira, eu quis fazer essa homenagem ao mestre Paulão, que é uma moção, né? Uma moção de aplauso, né? Moção de aplauso do mestre de capoeira Paulo Sérgio da Silva, pelo relevante trabalho cultural na arte da capoeira carioca contemporânea. O mestre de capoeira Paulo da Muzenza, um grande intelectual nos fundamentos da capoeira carioca, se destacou na serenidade pela ética, moral e nas expressões culturais sociológicas, com grande relevância em manter e preservar a ancestralidade da capoeira. O seu legado é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mestre Celso Pepe, presidente. Mestre Vitor Pepe, vice-presidente. Agradeço o carinho e a consideração, homenagens, demonstração de carinho. Pedras não aceitam, corpos mortos não aceitam. Quando nós entramos em óbito, a alma foi. Aquele corpo não vale mais nada. E aqui tudo é finito. Mas enquanto não for finito, essas pequenas coisas nos tocam o coração. Muito obrigado pelo seu carinho e consideração. Conte comigo e que depender que a verdade
seja levada, que seja dita, eu não irei esmerecer nunca, porque a história não pode ser deturpada e todos têm que ter, principalmente, ética, moral. Se não tiver, e uma coisa que vocês vão aprender, chama-se deontologia. A deontologia é uma ética voltada a uma determinada profissão, ética médica, educação física e assim vai por diante. E aí está na hora da capoeira ter a deontologia. E nós vamos brigar por isso. Muito obrigado, de todo o carinho. Eu fiz esse trabalho aqui, né? Na verdade, eu agradeço muito o mestre Nilo Pedro, né? Que ele é da nossa raiz, né? Está dentro do contexto da ancestralidade, né? E eu liguei para ele na mesma hora, não, vamos fazer o evento lá dos pregões do mestre Pedro. Então você vê a Arthur Mídio, Djalma Bandeira, Oscar Aranha e o Nilo Pedro. Então você vê a cultura, né, essa cultura desportiva aqui na universidade. E eu vim fazer essa homenagem aqui para ele, para ele todo dia ver no gabinete dele, né? Essa homenagem aqui que é justamente o evento da ancestralidade do mestre Celso Pedro. Eu agradeço duplamente, né? Porque numa outra ocasião ele também me ofertou, com essa gentileza, uma moção de aplauso também, né? Pelo meu trabalho ao longo de quase 45 anos aqui na universidade e fora dela também, né? Meu grupo de capoeira, que era o Zumbi Guerreiro, que depois que eu vim para a universidade, acabei aos pouquinhos largando o grupo e fiquei só com a universidade. Então, eu só agradeço e é importante que haja esse momento, né, de confraternização e união dos mais diversos tipos de correntes de capoeira, de estilos de capoeira. Mas o importante é que a cultura capoeira no Rio de Janeiro, ela tenha esses momentos de fortalecimento. Tá? Agradeço mais uma vez. Isso é uma cerimônia pública. Alguém tem alguma coisa contra essa elevação a 4º grau, pico da pirâmide da capoeira, que eles têm no mínimo 50 anos de capoeira, 30 só de mestre. Mestre Pepe é uma referência, é uma respeitabilidade, é uma pessoa que fez muito pela capoeira e não pode nunca ser apagado por caprichos, por vaidades. Ele está ativo, vivo e carrega na sua mente, no seu ser, a história primitiva da capoeira carioca dos anos 60. Então eu gostaria que o mestre Vitor Pepe entrelaçasse os cordéis neles, por favor. É o senhor que vai fazer isso. Pode ser ouvido se quiser. Não. Vamos lá. É o senhor. Isso é ritual. Depois você leva o diploma. Depois primeiro deixa fazer o... Toru, traga os diplomas, por favor. Aqui. Eu vou assim para ver isso.
mais alguns anos aí, mas mais uns 55, 65. Obrigado. Respeito, escreve o diploma, por favor. Deixa eu ver a ordem que estão aqui. Mestre Jorge Cunha. Obrigado. E Jorginho Playboy. E a capoeira? João Luiz de Souza, mestre Bonfim. José Luiz Lopes da Cunha, Zezeca Furacão. Elevação ao grau de mestre, grande preto. Vitor Faísca.
antigos aqui me ajudem a colocar na cintura do nosso faísca. Alguém se manifesta contra o ato de elevá-lo ao grau de branco e verde? Está comigo há 35 anos, Vitor Faísca, o Vitor Anderson. Então, Vitor Faísca. Legal, agora. Ele é um cara muito atarefado, cheio de compromisso. Ele é quase dono da Guarda Municipal, só para vocês terem uma ideia. Ele acabou esquecendo o cordão em casa. Ele fez tudo, deixou o cordão e veio embora. Deixou em casa e veio embora. Tudo pronto. Trouxe o berimbau, mas o cordão ele não trouxe. Então, a gente vai, era para graduar ele, vamos graduar ele para Branco e Verde. Não era, não, é. Ele vai ser graduado agora por nós, vai embora. Por nós, porque olha só, esse cordel aqui, poxa, está mais do que merecido. A gente está junto há muitos anos na Guarda Municipal, capoeira na Guarda Municipal, fora da Guarda. O mestre dele, de verdade, era o Hulk. Ele ficou com o Hulk muitos anos. Mas aí houve o que a gente chama de as pedras no caminho tinha uma pedra, e foi o que aconteceu. Hoje a gente está fazendo um trabalho junto e está na hora, está passando da hora dele ser graduado Branco e Verde. Um cara que tem uma história na capoeira fora do comum, tem uma história no Vale Tudo, tem uma história de luta. Então eu gostaria de fazer essa honra, então eu quero ter o prazer de graduar o meu irmão. Então, aqui, vamos sobrepor esse cordel. Tira, Bonfim, tira de baixo, tira de baixo. Tira de baixo para tu dar azar. E dá muito azar, né? Agora você vai para a parede, lá para Olha, isso aqui é interessante, né? Pô, tem a bunda muito grande, o cordel. Eu não vou. Bom, pessoal, ó, parabéns para ele, quero que vocês... Bem-vindo ao clube. Pergunta se alguém conta. Eu vou até perguntar, mas eu acho que... Isso é prática. Tem alguém? Isso é ritual. Isso é ritual. Vocês acham que... Igual casamento. Só para vocês terem uma ideia, 30 anos de capoeira ou mais no caso, entendeu? Tem alguém contra? Não. Pô, eu fui pedir a pessoa mais importante que, para mim,
eu sempre falo o seguinte, a capoeira tem 4 fases no Brasil, mas no Rio de Janeiro, né? A capoeira antes de Arthur, depois de Arthur. Antes de mentira, depois de mentira. Antes de Paulão e depois de Paulão. E eu posso, com certeza, sem mentira, sem medo de ser feliz, antes de Hulk e depois de Hulk. Porque para mim o Hulk, só para vocês terem uma ideia, eu nunca vi um capoeirista igual esse cara na minha vida. Nunca. Esse cara, na minha opinião, foi o capoeirista mais perfeito, mais técnico. Esse cara tira movimento que eu não sei de onde ele faz. Então eu tenho muita honra de poder fazer isso e eu pedi a ele e disse que não tem problema. Então, pessoal, muito obrigado. Esse ritual de perguntar é para evitar a maledicência de fofoca. Então, isso é um ato público. Nós sabemos do valor do mestre Garra, nós temos certeza disso. Mas isso é só para que fique registrado, que eles ficam pelos cantos, que nem rápidos. Então, o que nós temos que fazer? Transparência e verdade é o nosso lema. E Garra, meus parabéns, que você está chegando no círculo de mestres. Entendeu? Agora, Bonfim, por favor, faça o primeiro jogo com ele. Agora, como nós estamos no berimbau e Una não pode ter o instrumento de toque, eu queria permitir a gente botar um São Bento grande, que é do... É grande, médio, prazo, porque nós estamos com o berimbau. Tá? Bandeira, por favor. Fica para lá. Vem para cá, Roberto. Vem para cá. Não, fica aqui, fica aqui. Depois sobre entra e brinca e depois vamos para os seus compromissos. Quero ver agradeço. Agora é você. Isso. Fica à vontade agora, podem comprar.
experiência como essa, tá? Estão fazendo a capoeira como disciplina da faculdade, da universidade, e ter essa oportunidade que muitos só verão lá muito à frente, depois de treinar capoeira há muito tempo, tá? Então é uma oportunidade ímpar esse tipo de evento, e que tenha outros, para a gente poder trocar experiência. E o cabedal desses mestres antigos, que traz só a agregação de valor da nossa tão querida capoeira. Conforme o Paulão me falou, né? Ele falou durante a fala dele, a capoeira nos leva em locais nunca antes pensados, né? A capoeira me trouxe para a universidade. Eu só sou um professor universitário, fiz mestrado, estou fazendo doutorado por causa da capoeira. Eu entrei por causa da capoeira, eu continuei, né, o meu percurso e dou aula aqui de capoeira há 44 anos. Tá? Esse é o legado. Esse é um legado que foi o meu mestre, Oscar Aranha, que deixou para mim, e eu continuei o trabalho dele. Eu queria só lembrar que a minha carreira esportiva, competitiva, começou aqui. Né? No campeonato de 84, onde eu fui campeão aqui, fui para São Paulo, fui destaque técnico, fui em São Paulo, ganhei em São Paulo, fui destaque técnico também. Então aqui representa muito para mim, porque foi onde eu iniciei essa carreira competitiva. E para mim, da mesma forma que eu era o primeiro ano, deu como presidente da Federação de Capoeira do Estado do Rio de Janeiro, e foi o primeiro campeonato, foi aqui em cima no ginásio de basquete, e o Hulk foi campeão. Eu queria falar uma coisa. Eu queria agradecer a mestre Nilo, mestre Hulk, a todos os mestres aqui presentes, mestre Zaca, que a primeira vez que eu entrei aqui eu tinha 14 para 15 anos, da idade da minha filha, Vitória. Foi quando eu comecei a treinar com o mestre Nilo e fui batizado pelo mestre Paulinho Godoy. Queria mandar um abraço para ele. Foi o mestre que me batizou no Cordel Verde. E hoje, né, bem mais velho, com 53 anos, tive a honra aqui de estar me formando mestre pelas mãos do mestre Nilo, né, que para mim é mais que o mestre, é o pai. E só agradecer. Um momento de muita emoção na minha vida, que foi um momento de superação. 2019, 2020 foi um ano muito difícil, de saúde, problemas sérios, mas graças a Deus estou aqui, né? Nunca pensei de chegar a mestre capoeira, não pensei que fosse ter esse momento, mas graças a Deus e a capoeira eu estou aqui. Obrigado. Isso aí. Então, gente, obrigado aí pela possibilidade disso estar acontecendo. Eu agradeço assim de coração, e se não fosse esse movimento do mestre Celso Pepe, né, Vitor Pepe, né, para que isso acontecesse esse momento, né, de congraçamento, de final de jornada capoeirística desses grandes mestres que aqui receberam o seu cordel branco, a gente não teria essa possibilidade. Então, agradeço aos mestres Pepe. Eu também gostaria de acrescentar, que eu já havia falado no início. Agradecer muito o mestre Nilo, Pedro, as pessoas, os mestres conceituados que estão todos aqui, Paulão, mestre Hulk, todos, e dizer que eu quis fazer esse evento aqui por causa de vocês todos, que vocês são o nosso futuro da capoeira evolutiva.